Olá, muito boa tarde para você que está nos acompanhando aqui na telinha da TV Asa Branca, começando o AB1 deste sábado. Muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha neste sábado, início de outubro. Estamos começando aqui com as informações. Você pode nos acompanhar pela TV Asa Branca, também pelo G1 Caruaru e região, além disso pelo Globoplay. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para essas informações do sabadão. Vamos então conferir como é que está Caruaru, como é que está o clima aqui em nossa cidade, na capital do Agreste. Aí sim, imagens da nossa belíssima capital do Agreste, Caruaru. Nessa tarde de sábado, 4 de outubro, a mínima é de 18 graus e a máxima vai ficar na casa dos 25 graus aqui em Caruaru. A gente percebe essa bela imagem ensolarada nessa tarde de sábado aqui na capital do Agreste. Vamos conferir também a previsão do tempo para outras cidades aqui de nossa região. Vamos lá, olha, Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, terra da moda, a mínima por lá 16 graus e a máxima 29 graus, portanto, em Santa Cruz do Capibaribe. Tem Palmares, Mata Sul do estado, município muito importante aqui do interior de Pernambuco, 19 graus a mínima e 31 graus a máxima em Palmares. Vamos agora para o Sertão, Serra Talhada. Serra Talhada, a previsão do tempo é mínima de 16 graus e máxima de 33 graus. E agora a gente vai trazer informações também para você que nos acompanha sobre os animais, né? Hoje, por exemplo, é comemorado o dia de São Francisco, Dia dos Animais, e aí a gente preparou uma reportagem. São Francisco é o patrono dos animais, em muitos lugares a celebração com bênção de animais. A gente traz inclusive uma reportagem sobre esse assunto. Vamos conferir. Na casa de Tamires, quer dizer, na casa dessa turminha aí, não falta dengo. Esse amor pelos animais foi firmado na infância. Ao longo do tempo, só cresceu. Hoje ela é tutora de 6 pets, entre gatos e cadelas. Lá em casa sempre teve animais, minha avó, minha tia, minha mãe. E aí todo mundo sempre foi acostumado com pets e criado com pet. Então já foi algo que foi passando de geração mesmo, assim. É uma responsabilidade grande, mas assim, é uma recompensa muito grande também, o amor incondicional que eles têm por a gente. Assim, é uma troca muito boa, muito genuína. A rotina é puxada, afinal tem que cuidar bem deles, estar de olho na alimentação, saúde e bem-estar. Mas ela diz que é recompensador. As pessoas às vezes pensam que criar animais é só dar comida e água, mas é mais que isso. Você ter realmente uma guarda responsável, é você levar ao veterinário quando for necessário, tem que passear, principalmente os cães, senão gera estresse, tem que fazer atividades com eles de roer. Eles são animais, né? A gente tem que deixar eles serem bicho de verdade. Então, além desse suporte assim, que a gente tem que ter, é a questão da dedicação do tempo, né? Porque eles esperam da gente isso, que eles ficam pedindo atenção durante o dia. Aqui na casa da Tamires, todo o espaço é praticamente deles, dos bichos. Mas esse amor, esse carinho dentro de casa se estende também para fora. Aqui tem comida, tem ração, tem petisco, água à vontade e até um cantinho para os pets de fora. Eu não consigo olhar para um animal que, sei lá, está doente, foi atropelado ou está com fome e não fazer nada, sendo que eu tenho ração em casa e eu posso também dar ração para os animais que também estão na rua. Pelo menos é a comida e a água, que é o básico, né? Apesar de que eu faço mais do que isso. Esses aqui da frente, por exemplo, são nossos, basicamente. Esse branquinho mesmo, ele já fez cirurgia, a gente levou no veterinário, precisou. Todos são vacinados, todos são castrados. Então, é mais do que... Eu tenho 6 dentro de casa, mas são mais. Rebeca também aprendeu a amar e cuidar dos animais desde cedo. Na infância, ela se arriscou para salvar um cavalo. A gente morou em Petrolina e um potro foi atropelado numa avenida por trás de casa e o dono só passou a corrente e deixou no mato lá por trás de casa. E a gente escutava ela chorando à noite e não sabia de onde vinha. Eu, curiosa, faltei aula no dia seguinte e fui procurar o que estava acontecendo e onde era. E quando eu cheguei no local, era uma ferida enorme na pata dela, que dava para ver o tendão, a musculatura por dentro, horrível. E fui procurar ajuda com alguém por perto, dei água, consegui ração, a gente cortava mato, grama próximo para dar para ela, não sabia nem o que comia direito. Mas a gente curou com babosa, curou com produto, com coisa natural, que o pessoal, a vizinhança doava, e depois que ela ficou boa, linda, maravilhosa, a gente conseguiu uma pessoa de um aras que passou, pegou, levou. Rebeca estampa para todo mundo ver a luta contra a violência animal e defende com unhas e dentes os animais de casa e por onde passa. Eu já trabalhei na fiscalização de maus tratos na prefeitura lá em São Paulo, quando eu morava lá. Morei durante 9 anos. E os 9 anos em que eu morei lá, eu fui
ativa na causa de inúmeras formas, né, de delegacia, de boletim de ocorrência, de retirar em situação de maus-tratos, não só na rua, mas na casa de pessoas que praticavam atos de maus-tratos. E em casa, esse amor se transforma em carinho. São bichos de diversas espécies. Cada um recebe atenção e muito afago. Afinal, quem não amaria, né? Eu digo que eu não faço uma diferença, eu não consigo fazer uma diferença entre os meus e os que passam na rua. O amor é o mesmo, sabe? O olhar deles é uma doçura, é uma pureza. Eu acho que se todo mundo pudesse parar um dia para cuidar de um animal, sem ser o seu, sabe? Para cuidar de um animal de rua, eles emanam para a gente uma energia e um amor sem explicação, porque não pede nada em troca. É realmente aquele amor falado na Bíblia. É amar sem medidas, é amar sem você esperar que o outro tenha algo ali a oferecer. E no dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, a gente até desconfia porque eles são tão protegidos assim. É isso, gente. E vai ter programação aqui em Caruaru com a bênção dos animais. Joel Almeida está ao vivo, chega com informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde para você, Joel. Oi, Magno, boa tarde para você. Uma ótima tarde também para você que está conosco aqui no AB1. Olha só, essa bênção é muito tradicional, já acontece há muito tempo e é realizada também aqui na paróquia daqui do Divinópolis, igreja muito conhecida. Já tem tenda ali, ó, esperando o pessoal trazer os animais, os tutores. Ao meu lado, vou conversar com o Frei Dimas Sobral, que está aqui conosco. Frei Dimas, uma pergunta curiosa. Muita gente pode achar estranho, né, essa bênção aos animais. Mas por que dar essa bênção? São Francisco, quando em vida, ele abençoava os animais, ele acalmava a fúria dos animais. Há uma história em que ele acalmou um lobo que fazia perigo, né, às pessoas de uma vila. E a presença dele acalmava os animais, atraía os animais. E também ele escreveu o Louvor da Criação, que é um poema de São Francisco dedicado a Deus, que tudo criou e tudo fez para o bem. Então, essa bênção, todas as pessoas que tiverem animais de estimação podem trazer esses animais aqui para poder serem abençoados, né? Qual a ideia da bênção? Isso, a ideia da bênção é abençoar aquilo que Deus fez e viu que era bom, né? Todos os animais, desde os de estimação, mas também aqueles que o pessoal pode trazer. O ano passado aqui nós tivemos uma vaca, alguém trouxe e os freis abençoaram, porque tudo que vive e respira é criatura de Deus, é a presença da vida e pode ser abençoado. A partir de que horas e até que horas vocês estarão aqui concedendo essa bênção? Hoje, de 2 até às 5, nós estaremos aqui para a bênção dos animais. Também haverá uma ação social aqui na Praça do Convento. Às 18h30, lá da Igreja da Santa Clara, haverá uma carreata pela paz, que São Francisco também é o padroeiro da paz. E viremos ao convento para as 19h30 celebrar a Santa Missa. Muito obrigado pelas informações. Então, você aí de casa que é tutora de algum animal, de algum bicho de estimação, pode trazer aqui a partir das 2 horas até as 5 horas da tarde, aqui na Igreja do Convento, bairro Divinópolis, fica fácil se localizar. Para você também um bom recado, um recado importante. Assim como São Francisco de Assis, Deus deixou tudo isso aqui, ó, como um presente. Então é preciso cuidar da natureza, cuidar dos animais, não maltratá-los. Afinal, nós somos todos criaturas de Deus. É isso, Magno, eu volto contigo. Valeu, Joel. Obrigado pelas informações. E olha só, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver que hoje também é o dia do pastel. É um dos lanches preferidos aí para muitos brasileiros. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o AB1 desse sabadão, ontem o Hospital Mestre Vitalino, aqui em Caruaru, informou que recebeu um paciente de 33 anos residente em Lagoa do Ouro, sob suspeita de intoxicação por metanol. De acordo com o Hospital Mestre Vitalino, o paciente foi entubado e encontra-se em estado grave na unidade de terapia intensiva, realizando sessões de hemodiálise. O médico que atendeu o paciente em Lagoa do Ouro falou como foi esse atendimento. O que atendi foi de um paciente jovem, cerca de 33 anos de idade. Chegou no pronto-socorro com uma agitação psíquica associado a muita sudorese e referia também que estava sem enxergar bem, né? Estava com turbação visual naquele momento. Ele e o acompanhante que estava com ele
referiram que havia bebido uma dose de conhaque cerca de 30 minutos antes, associada à cerveja. Esse paciente, cerca de 1h30, 2 horas após, evoluiu também com insuficiência respiratória, precisou ser entubado para transporte. Esse paciente chama a atenção pelo fato de que ele tinha bebido há pouco tempo, né? Foram cerca de 30 minutos entre ter bebido e os primeiros sintomas, sendo os sintomas característicos de intoxicação por metanol, ainda a ser confirmado. Chama a atenção que, na maioria dos casos de intoxicação por metanol, os sintomas são sintomas persistentes, e o que levanta a suspeita é que o paciente permanece embriagado e com sintoma de intubação visual também após cerca de 12 horas da ingestão. Mas nesse caso os sintomas se deram bem breves, bem recentes em relação à ingesta da bebida alcoólica. É um paciente que a gente viu inicialmente com sintomas de gravidade, que evoluiu realmente com um caso grave, precisando ser transferido para o hospital de referência. O caso foi notificado inicialmente para o CEATOX, que é quem dá as orientações iniciais do tratamento do paciente nesses casos, e que deu suporte nesse primeiro atendimento, sendo levado depois para o hospital de referência. A gente vai continuar, claro, acompanhando esses casos e trazendo detalhes sobre esse tema nos nossos telejornais. Agora a gente muda de assunto, porque hoje é o Dia do Pastel, uma comida que existe há décadas e ainda está entre os lanches preferidos dos brasileiros. Crocante, sequinho e recheado com muito sabor. Assim, cheio de qualidades, ficou fácil ganhar o coração de toda uma nação. Não precisa ir muito longe para encontrar sempre uma barraquinha ou uma pastelaria à disposição. Afinal, o pastel é um dos orgulhos nacionais e faz parte do cardápio brasileiro. Não há uma certeza da origem da comida, mas a hipótese mais aceitável é de que ele tenha nascido na década de 40, com a junção de 2 pratos orientais. A gyoza, um prato típico do Japão, e o rolinho primavera, que é chinês, mas com a farinha de trigo. O fato é que muito tempo depois, muitos anos, o pastel continua sendo uma paixão nacional. E seja de manhã, de tarde ou de noite, ele é uma refeição e uma boa pedida. Inclusive, eu quero um de queijo, viu? Obrigado. Vai aí um pastelzinho? Aqui nesta barraquinha tem pastel para todo tipo de vontade e de fome. Pastelzinho de queijo, tem de carne, tem de pizza, que é presunto, calabresa e queijo, tem o de frango com queijo, tem o de calabresa com queijo e tem um pastel de hot dog, que é presunto, salsicha, carne e milho-ervilha. Ou seja, até o cachorro-quente virou pastel. Isso justamente, tem que ter sempre uma criatividade, que é para atrair o cliente chegar e comer da forma que bem, de degustar aqui. Quanto mais variedade, melhor ainda para o cliente. Por dia são fritos e vendidos cerca de 90 pastéis. A rotina começa cedinho. A tenda é montada pouco depois das 7 da manhã e fica até o fim da tarde. Um trabalho que tem um sabor especial há mais de 2 décadas. Justamente, eu tiro todo o meu sustento daqui, do meu pastelzinho, através do meu pastel, e eu só tenho a agradecer a Deus e a cada um dos meus clientes que vem até a mim. Também viemos a esta pastelaria no bairro Boa Vista. Aqui um delicioso flagrante de um pastel sendo montado. E logo o pedido chega à mesa de André e da filha Cecília, de 6 anos. Parceira de pastel nesse caso. Ela sempre chama para comer o pastel, que ela gosta muito do pastel daqui. Quais os sabores aí que mais pintam aqui para vocês, hein? A gente gosta muito de queijo coalho e frango com bacon. E ele, seu José, vai para atividade física e não se importa de ter um pastel no cardápio na sequência. É bom. Vim aqui para a academia e depois vim para aqui, para o pastel do frango. Vale sim criatividade nos sabores. Temos o Boa Viagem, que é de salmão com molho tarê. Cachoeirinha de carne de sol, que é bem tradicional, que sai bastante, carne de sol com queijo coalho. E o Petrolina. Como é o nome desse último? Petrolina. O que é que tem? Temos de picanha e temos caruaru, que é charque com pimenta piquinho. Seja em pastelarias e em pequenas barraquinhas na rua ou em casa, o importante é sempre ter um bom pastel quentinho para lembrar e para reforçar da delícia de ser brasileiro. E olha, até nas cores. E quanto a mim, eu já garanti a minha forma de comemorar o Dia do Pastel da melhor forma. É isso, estourando um pastelzinho, né? Intervalo agora, na volta a gente tem o Biodicas, com orientações para evitar o mofo nos alimentos.
De volta com o AB1 e agora chegou a hora do Biodicas. O biólogo Alexandre Nunes vai mostrar pra gente como podemos evitar mofo nos alimentos. Vamos conferir. Quando no alimento aparece o mofo, o que a gente deve fazer? Deve tirar essa parte que está com mofo e a outra aproveitar? E uma outra pergunta, e no caso, o que a gente pode fazer para prevenir, para evitar esse tipo de situação? Tanto essas perguntas como outras, vamos responder agora no Biodicas. O mofo ou bolor é um fungo que se espalha com muita facilidade em locais úmidos e abafados. O interessante é que algumas espécies podem liberar toxina e ali trazer problemas para a nossa saúde, como por exemplo, intoxicação alimentar, ou então desencadear processos alérgicos, ou então problemas gastrointestinais. Por isso é importante a gente ficar atento a isso. Eu vim até um estabelecimento comercial e estou com esse material aqui, que eu trouxe para mostrar a vocês, que não é desse local. E você vai perceber que tem mofo que aparece, olha, nos alimentos, principalmente aqueles alimentos que têm uma certa umidade. E para a gente conversar sobre isso, eu convidei Dona Joana, que é chefe de cozinha, para a gente conversar sobre justamente o mofo. Primeiro, muito obrigado por nos receber, muito obrigado mesmo. Por nada, foi um prazer, né, poder participar e esclarecer um pouco. Certo. Olha, me diga uma coisa, o que a senhora faz para descobrir se aquele alimento está com mofo? O que a senhora percebe? No ato da compra, eu procuro olhar com bastante cuidado o alimento que eu vou adquirir, principalmente quando é um alimento rico em água, porque contamina muito mais rápido, né? E tipo, o morango, né? O mamão, a gente tem que observar bem, maçã. No caso do pão, tem que estar atento com a data de validade, se for um produto industrializado, né? Se for um produto fresco, se consome mais rápido. E não deixar aquele produto por muito tempo fora da geladeira, porque aí acontece mais rápido ainda o processo de mofo. Perfeito. Da forma que Dona Joana faz, está perfeito. Agora, é interessante que além do visual, né, que a gente vê essas manchas aí que parecem um tapete felpudo, né, que pode ser preto, cinza, verde, que isso mostra que ele está mofado ou bolor, também a questão do cheiro. Quando a gente pega aquele pacotinho de pão que tem um cheiro, mesmo que a gente não visualize, isso mostra que ali tem mofo. Também é um outro ponto importante. E como a senhora bem falou, principalmente aqueles alimentos muito úmidos, realmente, esse alimento úmido proporciona que apareça o mofo com facilidade. Me diga uma coisa, se acontecer o caso de um pão ou um fruto tá com mofo, a senhora tira aquela parte, descarta e aproveita o restante, o que a senhora faz quando está com mofo aquele alimento? Se for uma fruta e se tiver assim já o começo, não importa, eu tenho que jogar esse alimento fora porque ele está totalmente contaminado. Isso vale para pães, para frutas, né, que são os mais que com rapidez eles se contaminam muito rápido, muito fácil. Isso, perfeito. Qualquer alimento, muitas vezes as pessoas têm a falsa impressão, aquela parte que está com mofo, eu vou cortar, descartar e vou aproveitar o restante. Infelizmente não pode, porque ali o fungo já se espalhou em toda a estrutura do alimento. Ele é microscópico. Quando a gente visualiza, isso significa que ali teve uma multiplicação tão grande que a gente está percebendo de forma visual. Mas ele aqui está em toda a estrutura do alimento. Por isso que tem que descartar. Isso é a forma mais adequada. E uma coisa importante, uma dica. O que a gente pode fazer para prevenir? O primeiro passo é comprar só o necessário, porque muitas vezes a gente compra um pouco a mais e aí fica mais tempo e aí aumenta a chance de aparecer o mofo. Um segundo ponto é verificar, como você bem falou, a questão do vencimento daquele produto industrializado. Respeitar o vencimento. Outra coisa também importante é quando chegam os frutos da feira ou do mercado, não é interessante você lavar de imediato, porque a umidade vai ajudar. Então, você só vai higienizá-lo quando for consumir. E um detalhe interessante, você pode também colocar no fruto o papel toalha, porque ele vai absorver a umidade e com isso vai diminuir a possibilidade.
Uma dica importante, dona Joana, é quando a gente for comprar o pão, certo? Sempre dá preferência àquele pão bem assado, porque ele tem uma chance menor de aparecer fungo. Aquele pão branquinho, que foi menos assado, ele está úmido, então a chance é maior de aparecer o mofo, como é o caso desses aqui, que todo esse material eu trouxe para mostrar a vocês. E uma outra observação, é bom sempre colocar os alimentos em local seco e fresco, para que evite, porque o que ajuda a proliferação é a umidade, é o abafado, tá certo? E tem que fazer dessa forma. Então, é interessante que a gente fique atento a isso, para que a gente evite problema, lógico, financeiro e principalmente para a nossa saúde. O interessante é que aquele local onde estava aquele alimento mofado, é bom fazer uma boa higienização. Você pode utilizar o vinagre, pegar um pano, umedecer um pouco de vinagre e passar naquele local para você eliminar. Uma outra opção é você utilizar, mas tenha um certo cuidado, é a água sanitária. Utilize luvas, coloque um pouquinho no pano misturado, né, com água e passe naquele ambiente onde tinha um alimento com o bolor ou mofo, porque ele vai soltando esporos. São pequenas partículas que ali depois pode, com a umidade, surgir com maior intensidade. A senhora tem mais alguma dúvida sobre fungo ou bolor? Não, no momento não. Tudo foi bem esclarecido e eu vou prestar ainda mais atenção nas próximas compras, né? Isso. Eu quero agradecer imensamente a senhora por nos receber e uma coisa interessante, que a senhora faz a forma certa, correta, tanto de verificar, de eliminar o alimento, a senhora está de parabéns, viu? É importante tomar todos esses cuidados para que a gente evite tanto prejuízo financeiro e principalmente para a nossa saúde. O mofo bolor, ele se espalha com muita facilidade. Então, tenha todos os cuidados necessários. O Biodica siga por aqui e até a próxima. E o Dia das Crianças está chegando e a procura por presentes já começou. Agora, que tal aproveitar a oportunidade e presentear os pequenos com objetos que ajudam no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças? O repórter Franklin Portugal tem as dicas para a gente. Vamos conferir. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Quando a gente fala aí dessa data, né, do Dia das Crianças, dos pequenos, o comércio ainda não sente uma diferença relevante. A movimentação deve melhorar e estas são as expectativas a partir do meio da próxima semana. Vou conversar aqui agora com a empresária Eliane Melo, que é a dona desta loja aqui, né, de utilidades para o lar, decoração e também de brinquedos. Primeiramente, muito boa tarde, Eliane. Boa tarde. Qual é a leitura, quais são as expectativas, portanto, aí para essa procura, para as vendas decolarem de fato, né, dos brinquedos? A expectativa é sempre a melhor possível, né, Franklin? Ainda está um pouquinho quietinho, né? Mas como a gente sabe que os brasileiros sempre deixam para a última hora, as mamães sempre muito ocupadas aí no decorrer da semana, né? Mas eu creio que a partir da próxima semana vai dar aquela aquecida bastante legal aqui para a gente. Geralmente a procura se concentra em quais brinquedos? Quais são os mais procurados, os favoritos? Bicicletas, né? O pessoal procura muito a parte de bonecas, essas cozinhas criativas, né, para a meninada. Então a parte de jogos também é bem procurado aqui em loja. Qual a importância de ter se preparado com a antecedência necessária? A importância é para quando o nosso cliente chegar em nossa loja, ter aqui, né, o que ele procura, o que ele está desejando aí, entregar aos seus filhos e a gente poder atender ele no momento. Esse planejamento aqui da loja, pode-se dizer, pensando no Dia das Crianças, começou quantas semanas atrás? Começou há meses atrás. Desde julho a gente já começa se programando aí com os pedidos para chegar tudo a tempo. Falta só aquele movimento agora na próxima semana para coroar tudo isso. Isso, que com certeza vai acontecer. Expectativa de um aumento aí na movimentação de quantos por cento? Eu creio aí de uns 30%, se Deus quiser. Muito obrigado pela participação. Por nada. Então a gente conversou agora aqui com a Eliane Melo, a empresária. Então vamos para a psicopedagoga Núbia Araújo. Núbia, boa tarde. Os pais podem ficar com dúvidas sobre que brinquedo levar para o filhão, né? Ou para a filha também. Como é que pode se tirar essa dúvida? Qual é o melhor caminho a ser escolhido?
Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos. O que é que os pais precisam pensar inicialmente, né? O que esse brinquedo vai promover para essa criança? Não somente o brincar, que também é funcional, mas pensando na parte cognitiva, emocional, social, a gente consegue ampliar para jogos educativos, onde no cognitivo a gente pode estimular com quebra-cabeças, jogos interativos, a gente já puxa para o social, onde a gente pode ofertar brinquedos que vão ter participação de outras crianças e, em principal, dos pais. Vale ressaltar isso, a importância do brincar junto, né? Porque até uma brincadeira, pensando num prático de boneca, por exemplo, com a menina, de carrinho, o tanto de funções que a gente consegue ampliar nesse brincar. Então, numa brincadeira de boneca, eu vou brincar de faz de conta, estimulando criatividade. Eu vou brincar e ensinar partes do corpo. Eu vou conseguir fazer isso junto, onde a criança sozinha não vai conseguir ter essa amplitude. Então, a gente puxa desses jogos interativos, desses jogos educativos de encaixe, vai puxar da coordenação motora, e aí a gente consegue dar essa amplitude e generalizar para vários contextos do dia a dia. É legal que o brinquedo promova crescimento, também traga essa provocação. Isso, muito importante. E aí, estimulando essa provocação, essa criatividade, a gente vai dar confiança, vai dar independência para que essa criança consiga, de uma forma geral, não brincar com outras crianças, na escola, para saber lidar com as dificuldades e habilidades do dia a dia. E como você falou, né, é legal que os pais também se tornem, de certa forma, crianças juntamente. Perfeito, perfeito. E com isso vai aumentando os laços, né? A gente tem já naturalmente o laço afetivo com aquele que é nosso. Mas quando a gente faz isso junto, esse laço afetivo, ele vai aumentando e em principal, deixando para o futuro lembranças e recordações de tudo aquilo que vai vivendo hoje. Muito obrigado para você também aqui pela participação. Então, várias informações, recados aí repassados através destas duas entrevistas e voltamos ao estúdio. É isso, Franklin. Obrigado pelas informações. Agora a gente vai para o último intervalo. Na volta teremos o AB Esporte com informações sobre os jogos da Série A2. Caruaru City e Porto duelam neste sábado aqui em Caruaru. E ainda vamos exibir uma reportagem sobre o turismo em Jaqueira, na zona da Mata Sul. Tá imperdível. O Caruaru City e Porto se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano da Série A2. O jogo é daqui a pouco, às 15h, no estádio Antônio de Souza, o Vera Cruz, valendo a liderança do grupo A da competição. Quem traz as informações para a gente é Franklin Portugal. Olá, muito boa tarde. Vai ser a disputa do Clássico Vitalino neste sábado aqui no estádio Vera Cruz. Jogo do Caruaru City contra o Porto. Depois dos dias de preparação, o City está pronto para o confronto que vale pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano da Série A2. Faltando apenas 4 partidas para o encerramento desta primeira fase. O Leopardo é o líder do Grupo A com 8 pontos. O grupo tem ainda, além de Caruaru City e Porto, o Vitória de Santo Antão, Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe e o Águia. Agora, falando do Gavião, o Porto tem a melhor defesa da competição com apenas um gol sofrido e está invicto no torneio. Tem 1 vitória e 4 empates. Só que quer, claro, retomar a liderança. A equipe tem todos os titulares à disposição para esse jogo. E conta principalmente com o Araújo para a criação ofensiva. O Gavião tem 7 pontos na tabela e é o 3º colocado do Grupo A. O Clássico Vitalino, portanto, está marcado para as 15h deste sábado, os ingressos sendo vendidos nas bilheterias do estádio Vera Cruz ao preço de R$20. Já para os sócios torcedores do Caruaru City, o valor é promocional, de R$15. Voltamos ao estúdio. Valeu, Franklin, obrigado. E olha só, tem turismo aqui no AB1 de hoje, porque em Jaqueira, na Mata Sul do estado, as opções turísticas têm crescido e cada vez mais têm chamado a atenção de quem passa por lá. Trilhas ecológicas que levam a cachoeiras, reserva florestal, com serras e uma vista de tirar o fôlego. Esse é o turismo de quem visita o município de Jaqueira. Adriano, mais conhecido como Brilho na Trilha, já faz esse esporte há 22 anos e é um dos entusiastas do grupo.
Jaqueira é rica nas suas paisagens aqui. A gente tem aqui a Serra do Espelho, que é um ponto turístico aqui de Pernambuco, que vem várias pessoas, não só daqui de Pernambuco, como da Paraíba, Rio Grande do Norte, também vem de fora do Brasil, da Espanha, Portugal, Estados Unidos, conhecendo o que a gente tem de mais rico aqui, que é a nossa natureza. E com o objetivo de trazer mais mulheres para o esporte, está sendo criado o primeiro passeio para a mulherada. Todas elas também nesse estilo de moto. E a idealizadora desse evento é a Eliata, que está aqui comigo. Eliata, como é o nome dessa trilha diferente que a mulherada vai fazer? O nome é o primeiro passeio das Glamurosas, que vai acontecer agora em outubro, dia 26. E o objetivo realmente é trazer mais mulheres, já que elas têm um pouco de medo, né, receio de estar na trilha. Como é essa conversa com esse público? É que tem muitas mulheres que elas têm medo, né, do esporte, por ser só de homem, né? Aí o intuito é de trazer elas porque é o lugar de mulher onde ela quiser, né? Isso. E eu fui experimentar a trilha e posso dizer, a sensação de liberdade é incrível. Segundo o secretário de Turismo, na região, além do esporte, também tem recebido estudiosos que chegam na região com o intuito de estudar animais e vegetação raras existentes na RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Privado, com mais de 600 hectares de extensão. A gente tem uma área, né, a RPPN, a reserva, que dentro dela está a Serra do Espelho, a Serra do Urubu. A gente tem visitas importantes de biólogos que vêm aqui fazer estudos. A gente tem bromélias muito raras lá, além de uma vista linda. Convido a todos para participar. Quem puder vir para conhecer a nossa reserva. A gente tem um potencial turístico muito grande no município de Jaqueira. E é isso. A gente tem incentivado, divulgado a região da gente, que é para incentivar mesmo o turismo local. Os eventos que acontecem aqui também são para chamar a atenção de turistas à visita? Também. Temos vários eventos aqui chamando a atenção do pessoal. A gente está com um projeto bacana para fazer o turismo rural, que é para criar um roteiro e passar por dentro dessa reserva com os turistas para vir conhecer nossa região. Olha, passando por aqui para deixar uma última lembrança, é que estamos vivenciando o mês Outubro Rosa. Aqui em Caruaru está acontecendo a 17ª edição da campanha de prevenção ao câncer de mama, promovida pela Clínica Manuel Florencio, Diagnósticos e Parceiros também. Essa ação acontece no 5º piso do Shopping Difusora até amanhã, das 8 da manhã até às 6 horas da noite. Bom, e assim a gente termina essa edição do AB1, lembrando que logo mais estaremos juntos no AB2. Um super abraço e até lá!